Tá um ruídozinho. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Estamos ainda no mês do nosso aniversário. Estamos conosco hoje o nosso irmão Edivaldo César, do Instituto Kardecista da Bahia. Seja bem-vindo, Edivaldo. Ok, boa noite, obrigado, Neuza. Queremos agradecer a presença de todos, né? E dizer que estamos muito felizes com o nosso trabalho do dia 14, 15 e 16, em homenagem ao nosso patrono, pelos 29 anos da nossa casa. E continuamos em festa, hoje com o nosso irmão, né? Que virá conversar conosco sobre o livro Vinha de Luz, o capítulo 129, Serviço de Salvação. Mas antes de nós passarmos a palavra ao nosso irmão Edivaldo, como sempre nós fazemos uma pequena leitura e vamos fazer a prece. Nós abrimos aqui, hoje não vamos ler o livro Vida Feliz, abrimos aqui Minuto de Sabedoria de Pastorino, no capítulo 261, que nos diz: tenha certeza de que nenhum mal lhe pode acontecer, porque a força divina é sua proteção permanente. O mal que lhe acontece talvez seja apenas uma experiência pela qual você passa, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo as dores e sofrimentos, as doenças e perseguições. Nenhum mal pode atingi-lo, a não ser aquele que você mesmo pratica. E fica aí essa mensagem, né? Dando introdução ao nosso trabalho da noite. O mal que nos faz mal é aquele que nós praticamos, não é? Então, vamos assim aquietar nossas mentes, nossos corações, elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual da nossa casa, aos nossos mentores, que com certeza já se encontram conosco, pedindo força, pedindo proteção, pedindo que possam estar conosco a nos envolver. Não só a nós, como a todos que neste momento estão nos assistindo ou irão nos assistir.
Envolve, Senhor, cada ser em seus lares, em hospitais, em manicômios, penitenciárias, abrigos, onde quer que haja dor, Senhor. Neste momento possa se fazer presente a Tua luz a envolver a todos. E abrindo os nossos trabalhos da noite, que possamos dizer assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todo o mal, porque o Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus nos abençoe e que nós possamos assim passar a palavra ao nosso irmão Edivaldo Sérgio, que, como eu disse, virá nos falar do capítulo 129 do livro Vinha de Luz, Serviço de Salvação. A palavra é com você, Edivaldo. Jesus abençoe. Que assim seja. Obrigado, Neuza. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos que trabalham na casa. E neste momento é com muita alegria e prazer que aqui me encontro, para que juntos possamos celebrar esses 29 anos de fundação da casa, do GELFA, Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Que maravilha! Promovendo a paz, promovendo o bem, com objetivo nas pegadas de Francisco e com certeza nas pegadas do Mestre Jesus de Nazaré. Então, parabéns a toda a equipe que contribuiu e continua contribuindo para que a casa possa cumprir com a sua tarefa, com a sua missão. Então, na noite de hoje, como Neuza nos falou, serviço de salvação é o tema. A obra Vinha de Luz dos nossos irmãos Chico Xavier e Emmanuel. Na época, Chico encarnado, Emmanuel desencarnado. E hoje os papéis invertem-se, né? O Chico retorna ao plano espiritual e temos notícia que o irmão Emmanuel já se encontra conosco no plano material, dando prosseguimento à sua evolução espiritual. E neste capítulo, como em toda a obra de Emmanuel, psicografando, trazendo a psicografia de Chico para nós, ele sempre teve o carinho de trabalhar com toda a mensagem vinculada ao Evangelho de Jesus, o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Atos dos Apóstolos e a coleção maravilhosa, chamada Coleção Fonte Viva, que todos nós precisamos estar vinculados, porque contribui muito para que nós possamos entender o papel do Evangelho na nossa vida, trazida por Emmanuel, pela equipe espiritual que trabalha conosco em todos os momentos da nossa existência. E para a noite de hoje ele nos fala justamente sobre uma proposta de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21, onde a frase para a reflexão é a seguinte: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 21. Então eles reuniram-se e escreveram a grande obra em todos os atos que eles desenvolveram após conhecer a mensagem de Jesus, tornando-se divulgadores em toda parte. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nesta frase, ele nos afirma que reconheceremos Jesus hoje, nos dias atuais, como nosso modelo e guia da humanidade. Como nos apresenta os Espíritos da Codificação na questão 625 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual é o ser mais perfeito que já estivemos aqui na humanidade que Deus ofereceu para guia e modelo. E eles respondem: vede Jesus, ele é o vosso modelo e o vosso guia. Então nós já sabemos hoje pelo conhecimento, ao longo dos tempos, que esse mestre amado irmão,
vem nos auxiliando na caminhada evolutiva no planeta Terra, que Ele é o modelo, que Ele é o modelo de perfeição ao qual nós estamos vinculados, caminhando para segui-lo, porque o Pai nos enviou assim. E Emmanuel afirma, trazendo a mensagem de Atos dos Apóstolos, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como é o que significa invocar o nome do Senhor para que nós sejamos salvos? Salvos de quê mesmo? E basta simplesmente evocar? Então, para a nossa reflexão, nós lembramos de uma mensagem do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 21 a 23, onde ele nos diz: nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que fizerem a vontade de meu Pai que está nos céus. Porque muitos me clamarão, muitos me chamarão de mestre, mas e as ações, e o esforço para seguirmos as pegadas desse mestre Jesus de Nazaré, que é o nosso modelo e o nosso guia. Então, todos aqueles que o clamam, nós todos o clamamos, eu lembro, e todos nós lembramos, né, que nesse período em que nós estamos vivendo da pandemia, 2020 para cá, quantos momentos nós nos lembramos desse mestre, amigo, desse irmão, e clamamos por ele, em todos os momentos. Mas, além de clamar verbalmente, nós sabemos que precisamos estar vinculados à proposta, ao ensinamento, pelo esforço, a dedicação, para que nós possamos realmente nos dizermos seguidores desse Jesus. Então ele nos chama a atenção, que todos podem clamá-lo, mas nessa faixa e nesse processo, ele começa desenvolvendo o texto, nos mostrando que, falando da evolução espiritual, que existem os espíritos renitentes no crime, mas que todos eles serão salvos da maldade que ainda praticam, como se invocarem verdadeiramente o amparo do Senhor. Nós sabemos que o que chamamos de mal é o afastamento das nossas atitudes perante a lei natural. Os Espíritos nos dizem que a lei natural é a única necessária para o nosso equilíbrio e para o nosso aperfeiçoamento. Quando nós nos afastamos da lei, consequência vem o que chama-se sofrimento. Então, espíritos renitentes que ainda se encontram na Terra, teimando na prática do não bem, que tem consequências difíceis e dolorosas, todos que desejarmos, que assim já o fizemos em alguns outros momentos, que nos educarmos para seguir os ensinamentos e colocarmos em prática, com certeza nós receberemos sempre o amparo desse irmão, amigo, governador espiritual da Terra e educador por excelência. Basta querer, basta ter a vontade da modificação. Os Espíritos todos nos auxiliam a compreender e nos convocam aqui a mudança de hábito, mudança de atitudes, trazendo para nós a necessidade da reforma interior, para que essa reforma possa contribuir com o nosso crescimento espiritual, com o nosso crescimento moral, e com certeza nós estaremos colaborando com o movimento espiritual do planeta Terra como um todo. Que nós já sabemos que todas as nossas ações, elas também incidem no todo, no universo, porque somos seres espirituais em processo de evolução. Nós não estamos à parte na obra, nós fazemos parte da obra. E a lei já diz que não cai uma folha de uma árvore que não tenha o consentimento do Pai. Então, evocar o nome de Jesus para as melhorias íntimas é preciso, além de tudo, ter a vontade, ter a força e ter a fé. Nós lembramos que muitos daqueles que conviveram com ele na época em que ele aqui se encontrava, por exemplo, a mulher hemorroíça, que sofria daquele mal, daquela hemorragia há vários anos, e sabendo da passagem dele naquela cidade, naquele momento, ela prepara-se intimamente, mentalmente e diz: eu estarei com ele. E vou tocar, nem que seja na fibra da sua roupa, porque eu preciso me curar. Olha a força, olha a vontade que o nosso irmão Leon Denis, que é a força motora da nossa grande transformação. E ela se aproxima no meio da multidão e consegue tocar.
E Jesus pergunta: quem me tocou? E os apóstolos dizem: mas mestre, a multidão nos comprime. E o Senhor pergunta: quem lhe tocou? Ele diz: sim, meu filho, porque eu percebi que foi um toque diferenciado, porque de mim saiu virtudes. São as virtudes espirituais já perfeitas, na consciência desse ser espiritual, que faz com que nós possamos modificar a nossa vida, como consequência, todos os nossos atos e atitudes. E aquela mulher, no meio da multidão, simples, levanta a mão e diz: foi eu, mestre, eu te toquei. E ele diz: vai, minha filha, a tua fé te curou. Então, para a renovação de seres, mesmo aqueles que ainda se encontram empedernidos pela maldade, é preciso que tenha força de vontade, fé e o querer, porque o nosso íntimo é respeitado e é o que temos de mais sagrado, pelo nosso livre-arbítrio. E quanto mais evoluído o ser, mais eles respeitam as nossas posições, as nossas atitudes, para que nós possamos aprender com elas. Então, por isso que ele diz: até aqueles empedernidos no mal também se salvarão. Se salvarão da maldade, da prepotência, da ignorância, conhecendo a verdade. Porque ele próprio já nos disse que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Estamos nós aqui agora neste momento em reflexões de temas que foram trazidos através da psicografia para que nós possamos estarmos vinculados com a proposta da mudança espiritual. E o irmão Emmanuel, falando desse processo do mal e do bem, nós fomos na obra básica, o Livro dos Espíritos, na questão 630, onde Kardec pergunta aos benfeitores espirituais como se pode distinguir o bem e o mal. E eles respondem que o bem é tudo que é conforme à lei de Deus e o mal é tudo que dela se afasta. Então, todo ato que se afaste da bela mensagem natural, que é a lei, que está inscrita em nós próprios, é considerado mal. E ele diz assim, fazer o bem é estar conforme à lei de Deus. Fazer o mal é infringir a lei. Então, toda vez que indivíduos, nós convivemos ainda assim, porque o nosso mundo íntimo é que está em provas e expiações. E nós damos essa categoria moral ao planeta Terra, porque nós espíritos estamos passando por esse processo. E a cada momento a lei provê aquilo que nós necessitamos para evoluir, para dar um salto de qualidade na grande escalada evolutiva. E ele continua perguntando: tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Então, no estágio consciencial que nós já nos encontramos, já conseguimos discernir, porque a razão já está ampliada. A simplicidade do começo, do momento da criação, já não é mais a mesma. E já não somos tão ignorantes. Graças a Deus, chega o Consolador prometido, trazendo os esclarecimentos necessários. E ele pergunta: quais são os meios? Ele diz: sim, todo ser que se encontra tem meios de perceber o que é o bem e o que é o mal, quando crê em Deus. E quer saber. Deus lhe deu a inteligência para saber distinguir uma coisa da outra. Então, quem somos nós, espíritos, seres inteligentes do universo? Centelha divina em expansão. Então, em cada momento estamos aqui nos aprimorando. Como diz o grande filósofo Teilhard de Chardin, nós somos seres espirituais em experiências humanas. Então, não é o contrário. Nós não somos seres humanos, nós estamos humanos. E todas as experiências que nós estamos vivenciando agora, elas estão aprimorando a nossa individualidade, nós espíritos, na grande caminhada de aperfeiçoar em nós todas as potencialidades que fazem parte do divino e que estão conosco. Então é nesse processo que nós todos nos encontramos e graças a esse Consolador enviado por Jesus é que nós já temos a possibilidade de entender. Então, nas obras da codificação, no Livro dos Espíritos, nós encontramos a escala espiritual. Para nós que nos encontramos na Terra, eles nos traçam algumas ordens, nos falando da ordem dos espíritos imperfeitos. Significa dizer que nós ainda não desenvolvemos 100% todo o potencial espiritual divino em nós. Porque o Pai, Criador e Mantenedor da vida, não cria nada imperfeito.
Nós temos as potencialidades. O que estamos fazendo? Desenvolvendo. Então, a partir desse desenvolvimento do bem no lugar do mal, nós estamos nos salvando e nos aperfeiçoando a cada vez mais das práticas negativas do passado que contribuíram para as nossas vivências nos dias atuais. Depois dos imperfeitos espíritos bons, ou seja, os bons espíritos, que têm classes diversas, de acordo com o nível, a capacidade moral de cada um, o objetivo é o mesmo, qual? A prática do bem. Quer estejam encarnados ou desencarnados, eles trabalham, elaboram e praticam o bem, cada um no estágio em que se encontra. E na primeira ordem, os espíritos puros. Nenhum apego à matéria. A matéria já não domina, porque eles se encontram em estado de superioridade moral e intelectual, acima de todas as condições. Então essa é a nossa meta. Então essa salvação, esse serviço de salvação é justamente para a caminhada da perfeição. Fora da caridade não há perfeição. Que cada vez que nós praticamos, nós fazemos um ato para conosco e para com o outro. E a partir daí, todo o potencial que nós dispomos está sendo se aperfeiçoando, levando-nos a perceber que a nossa prática definitiva será sempre o bem. Porque o bem é a meta. Onde está escrita a lei? A Kardec pergunta e eles dizem, na própria consciência do ser. O irmão Emmanuel continua nos dizendo que é forçoso observar que chega sempre um instante, na experiência individual, em que somos todos constrangidos a recorrer ao que possuímos de mais precioso no terreno da crença. Não é verdade? Nós estamos em experiência nesse momento, experiência difícil, por isso que ainda não estamos agrupados nas casas onde nós participamos, onde nós trabalhamos fisicamente, porque não podemos estar juntos neste momento. Mas a misericórdia divina já havia tomado a providência, deixando para nós a tecnologia avançada, para que nós pudéssemos estar aqui agora, neste momento, com essas reflexões, com esse bate-papo. Então isso é crença. E cada um de nós buscamos, como ele diz aqui, que chega sempre um instante na experiência individual. É individual, é pessoal e é intransferível. Todos nós, desde 2020, quando ouvimos falar da pandemia do coronavírus, nós ficamos no estado tal, mas não perdemos a fé. Porque essa fé que nós adquirimos através do conhecimento espírita é a fé que faz com que nós possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos nas casas espíritas fisicamente. E agora a pandemia chegou, nós nos reunimos para os evangelhos, para as reuniões, para os estudos, através da tecnologia. Estamos afastados fisicamente, mas não mentalmente, porque a nossa proposta é a mesma. É a doutrina consoladora que vem para nos renovar, para auxiliar que nós possamos ir salvando-nos de nós mesmos ontem, de nós mesmos o espírito do passado, que já fez alguns atos desatinados que não poderiam ter feito, mas graças ao livre-arbítrio tivemos essa possibilidade. Mas hoje estamos buscando outro caminho, porque vislumbramos um amanhã diferente. E esse amanhã precisa ser construído aqui e agora. Então essa crença faz com que nós possamos nos mobilizarmos juntos, e os mentores espirituais de todas as casas em qualquer parte, porque os espíritos sopram onde quer e pode e estão conosco em todos os momentos, desde que nós os atraiamos pelo pensamento, pela prece, pelos banquetes espirituais, nas conversações sadias, e eles se fazem presentes. E os materialistas? Ele aborda também esse tópico nessa mensagem, dizendo assim, os próprios materialistas, eles não escapam a semelhante impositivo da luta humana, qual ocorre aos demais, aonde, nas contingências dilacerantes, requisitam socorro do dinheiro, da ciência, tudo isso provisório, das posições convencionalistas, mas em tese auxiliam, mas não salvam. Quem são esses? O que é que eles buscam? Aqueles que dizem que creem somente na matéria. Eu sou matéria, nasci matéria,
Quando a matéria se desintegrar, minha inteligência, minha emoção, minha razão, meu livre-arbítrio, tudo desaparecerá. Então, aqueles que vibram somente no campo material. Mas usam a ciência, usam o conhecimento, usam a tecnologia. Mesmo assim, pretendem a busca da melhoria aqui e agora. Porque para depois, muitos não creem. E ele diz assim, tudo isso auxilia o dinheiro, a ciência, mas não salvam. Porque estão buscando apenas os prazeres de ordem material. A matéria nós chegamos aqui, encontramos e deixaremos. Precisamos fazer bom uso dos bens materiais, da ciência, da tecnologia, que está aqui à nossa disposição nesse momento. Da ciência que em pouco tempo buscou construir uma vacina necessária para o mundo. Não foi somente Brasil, mas o mundo inteiro. Então esses tiveram fé. Sentaram, possibilitaram, pesquisaram e construíram. Espíritos missionários. E aqueles que vivem somente da matéria não veem nenhum motivo para a melhoria interior, para a melhoria moral, para a reforma íntima. Então nós aí fazemos uma reflexão. Por que é que tantos seres passaram e passam pela Terra, nos dando o exemplo do bem, do amor, do bom e do belo, mas ainda convivemos com o joio no meio do trigo, aqueles que também estão semeando a discórdia, a balbúrdia, a confusão, a mentira, a invigilância no planeta Terra. E o nosso mestre já havia nos esclarecido, porque haverá muitos falsos profetas, haverão muitas aflições, mas bem-aventurados serão aqueles que passarem pela aflição com segurança, porque depois da aflição serão bem-aventurados. Estaremos mais tranquilos, mais calmos. Acredito eu que nenhum de nós estamos no mesmo estado de ansiedade, de temor, de angústia, de precipitação de 2020 para cá. Estamos a 2021 no 8º mês e nesse momento estamos mais apaziguados pela fé, pela crença, e o trabalho continua. Em todas as religiões nós vemos o trabalho continuando. Isso é a crença que nos move e que nós aprendemos na escola. Então, aqueles que nos ouvem, que conhecem o Gelfa, também aprenderam nos grupos de estudo, nas orientações espirituais, no desenvolvimento das nossas capacidades, porque os nossos mentores, eles são orientadores, nos desejam que nós vamos adiante com os próprios passos, os próprios pés, para que nós nos tornemos livres, livres do passado. Como diz Jesus, conhecereis a verdade e a verdade libertará, para que não fiquemos presos nas amarras do que já passou. Então, estamos no presente, vislumbrando o futuro, e esse futuro nós já estamos construindo. Então precisamos trabalhar e muito. Não somos materialistas, lógico, nós somos espiritualistas. E aqueles que nos ouvem, que estão vinculados à doutrina, espiritualistas espíritas, que estudam a matéria e o espírito também, como no seu processo evolutivo, para a perfeição e para sempre. Que nós estamos mergulhados na eternidade. Jesus, o caminho da verdade e da vida. Nenhum de nós temos dúvida que é Ele, porque no presente a doutrina vem, encaminhada por Ele no momento de promessa: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará o que, mestre? Um outro Consolador. Para quê? Para que eu fique convosco eternamente, mas eternamente, sim. Não mais uma pessoa, não mais um profeta, não mais um divulgador, mas uma pleiade de espíritos que vem sob a orientação de Jesus, dissipando a verdade. O Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, mas vós o conhecereis. Por quê, mestre? Porque Ele estará em vós, Ele estará convosco, Ele estará entre vós. Então, à medida que nós vamos assimilando esses ensinamentos, os ensinamentos ficam conosco. Na acústica da nossa consciência, estejamos encarnados ou desencarnados, no planeta Terra ou em outro orbe, nós estaremos esclarecidos e não perderemos jamais. Por isso, o Consolador veio para ficar conosco, no nosso íntimo. Há 164 anos de lançamento, estamos nós aqui, estudando sempre a obra, o Livro dos Espíritos. E nesse texto, o nosso irmão nos diz:
indispensável se torna recorrer a Jesus para a solução de nossas questões fundamentais. Invoquemos a compaixão dele e não nos faltará recurso adequado. Não bastará, contudo, tão somente aprender a rogar. Nós precisamos também aprender a arte de receber. Quantos pedidos, quantas orações por Jesus, chamando Jesus, os mentores espirituais, principalmente nesses dias de aflição. E Emmanuel nos diz, é proibido rogar? Não. O próprio Pai Nosso que Ele nos ensina a pedir, a louvar e a agradecer o Pai. Então Ele nos diz aqui que entendamos também a arte de receber. Por quê? Porque muitas vezes o que nós rogamos, nós não recebemos como nós gostaríamos e entendemos, mas chega de tal forma sutil que nós precisamos ver nas entrelinhas aquele recurso que nos chega, trazido pelos mentores enviados por Jesus de Nazaré. Porque muitas vezes julgamos que somos nós o principal necessitado, e muitas vezes não é. E quando nós nos reunimos em oração, porque Ele disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei com vocês. E rogamos. Hoje, nós não fazemos outra coisa a não ser rogar pelo mundo inteiro. Temos que já retornar ao plano espiritual por diversas contaminações e principalmente agora, nesse momento, pelo Covid-19. Encarnados e desencarnados, pelos que estão hospitalizados, então nós nos reunimos. E o benefício sempre chega, porque nada fica sem resposta. Mas muitas vezes nós é que não percebemos. Por isso que ele diz aqui, o nosso irmão nos auxiliando, estudemos também a arte de receber. E não somente a de pedir. Porque o tempo de Deus, como já diziam os nossos antepassados, não é igual ao nosso tempo. Tudo existe tempo dentro da lei, a mensagem de abertura. Tudo que nos chega é porque nos é necessário. E muitas vezes, na nossa visão, quando nos chega algo mal, às vezes não nos atinge, porque, como disse a mensagem, o mal que nos atinge é o mal que parte de nós próprios. E o que é o mal? Uma ação ainda indevida, contrária à lei universal, que é a lei natural, a lei da vida. Fora da caridade não há salvação. Instruções dos Espíritos no Evangelho segundo o Espiritismo. E lá tem uma mensagem do Paulo Apóstolo, dada em Paris em 1860, quando ele começa dizendo assim, meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque essa prática vos conduzirá à felicidade. E no céu, será recebido pelas potências espirituais maiores, por todas as obras que foram praticadas a nível de caridade. Primeiro, para consigo mesmo, para que nós possamos saber o que é aquele grande ensinamento que o Mestre nos convida. Ama teu próximo como o Mestre, como a ti mesmo. E a Deus, o Criador e Mantenedor, o Pai, acima de todas as coisas. Então, fora da caridade não há salvação, e eles nos dizem que a prática da caridade, do bem, independe da posição de cada um de nós. Independe da religião, independe do local onde nos encontramos, porque a caridade é um ato benéfico para o espírito. E quem nos traz a mensagem? Paulo, apóstolo. E nós conhecemos o Paulo quando antes era o Saulo, que ainda não conhecia a proposta de Jesus, mas como era o espírito determinado, ele defendia Moisés. E foi a luta até se encontrar com o próprio Mestre nas suas portas íntimas, quando o Mestre pergunta, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz, quem és tu, Senhor? Ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ele responde, já com questionamento, se entregando totalmente ao amor desse Mestre. Que queres que eu faça? E Jesus diz, entra em Damasco, que lá tu saberás o que precisa fazer. E ele realmente soube. E nós sabemos hoje que Saulo passou a se chamar-se Paulo e dedicou sua vida inteira à divulgação da mensagem. Essa é a salvação. Através do trabalho, o serviço que nos compete, nós estamos vinculados à casa espírita. Cada um de nós num setor por afinidade.
Alguns trouxeram a mediunidade, outros na evangelização, outros no departamento da divulgação, da assistência social. Por quê e para quê? Para que essas tarefas nos auxiliem a desenvolver o que nós temos no íntimo guardado, como patrimônio. E ao término de cada tarefa nós precisamos fazer uma reflexão e perguntar como está o nosso estado íntimo, o nosso estado mental. Eu estou bem após determinada tarefa? Se eu estou bem, eu estou no caminho certo. E se eu estou fazendo de tudo, mas no íntimo não está bem, o mental não está bem, é preciso refletir e se perguntar o que é que está faltando. Eu estou sintonizado com a minha programação reencarnatória deste momento? Se não soubermos, vamos orar, vamos entrar em contato com o nosso mentor espiritual, porque no momento do desdobramento é possível que nós nos encontremos no plano espiritual dos desencarnados, como sempre acontece, para que nós possamos conversar e ele esclarecer. Estás trabalhando pela sua própria salvação? Que tem serviço. Foi o trabalho que você decidiu que faria. Então, não percamos tempo. Abracemos a proposta, o convite desses irmãos amorosos e benfeitores da humanidade. O irmão Emanuel continua. Às vezes surgem diferenças superficiais entre pedido e suprimento. O trabalho salvador do céu virá sempre ao nosso encontro, mas não obedecerá em grande número de ocasiões à expectativa da nossa visão imperfeita. A nossa visão imperfeita. Surgem diferenças superficiais entre o pedido e o suprimento. Pedimos de uma maneira, mas não foi isso que eu pedi a Deus e chegou. Precisamos ainda ter a clareza espiritual para perceber por que a vida me trouxe essa situação. E nada ocorre ao acaso, mesmo porque o acaso não existe. São as nossas necessidades que fazem com que nós atraiamos situações que precisamos desenvolver em nós algo bom. Um exemplo, quando estamos impacientes, o que é que mais a gente pede a Deus? Dai-me paciência, é isso mesmo. E o que é que acontece? Nós não ficamos pacíficos de uma hora para outra, não. Acontecem situações turbulentas em torno de nós, no lar, no centro, na rua, na sociedade, em qualquer lugar. Para quê? Para que nós possamos desenvolver, porque nós já temos tudo. Nós somos compostos de tudo, completo, espírito integrais, seres integrais em processo de evolução. Então, por isso que ele nos diz, ocasiões de expectativa, a nossa visão ainda é imperfeita e não conseguimos perceber se o pedido foi atendido ou não. Mas sempre é pedido, atendido. Porque olhar os lírios do campo, olhar as aves do céu, não planta, não colhe, não guarda nos celeiros, no entanto, o Pai os alimenta sempre. Quanto mais a nós, que podemos prover a nossa sustentação como espíritos inteligentes, seres inteligentes da grande obra da criação. Então esse trabalho, esse serviço que nós precisamos fazer por nós próprios, porque nós não conseguimos fazer pelo outro. Nós não transformamos ninguém, Deus não nos deu esse poder, nessa capacidade e nem essa tarefa. Podemos conviver juntos, estimular, mas esse serviço íntimo aqui dentro, só nós podemos fazer. Com esforço, dedicação e disciplina. Coloquei aqui o título da Providência Divina. Nesse texto que ele diz assim, em muitos casos, a providência divina nos visita em forma de doença, de escassez, de contrariedade. Deus costuma aproveitar as mágoas para que aprendamos a impor limite nos relacionamentos. Outras vezes emprega a aflição do conflito para que possamos atingir a realização pessoal e a flexibilidade da consciência. Providência divina, escassez. O desperdício de ontem pode vir hoje na falta, para que nós aprendamos a conviver e a valorizar no futuro, quando estivermos às nossas mãos novamente. Então essa é a proposta. Contrariedades, as mágoas. Por que nos magoamos uns com os outros? Porque muitas vezes não respeitamos os relacionamentos. Estamos nós desejando o nosso retorno às instituições espíritas, pós-pandemia ou durante a pandemia, com mais precauções,
E aí nos perguntemos, quais serão as nossas atitudes agora? Serão renovadas, estão renovadas para o convívio com aqueles com os quais estávamos acostumados a nos encontros, nas festividades, nas reuniões, nas doutrinárias, nas mediúnicas, no passe, na evangelização. Então são reflexões. Todos nós voltaremos de forma diferenciada. E aquele que ainda não se apercebeu disso, porque precisamos ainda fazer um rebuliço íntimo para que possamos perceber a necessidade dessa volta com tranquilidade, com paciência, com fé e com disponibilidade, porque o trabalho continua, o serviço não parou. Nós podemos operar, podemos trabalhar em qualquer parte que nós nos encontremos, porque isso está no ser, está no espírito, é uma possibilidade. O Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. E acharei de repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Anotado por Mateus, capítulo 11, versículo de 28 a 30. O Cristo Consolador, que veio à terra em missão de amor. Não veio espiar, não veio provar, veio amar. Continua conosco. Foi recebido da forma que recebeu e deixa a mensagem. Porque eu enviarei um outro Consolador e vem dizer que o fardo dele é leve, o jugo é suave, porque já obedece à lei na íntegra. E foi convocado pelo Pai para ser o nosso mentor espiritual. O mentor espiritual da Terra. Acompanhando-nos a todos nos dois planos. E nós temos notícias de como estão sendo recebidos no plano espiritual aqueles que para lá estão partindo, levando a mensagem esclarecedora, levando a mensagem no íntimo, ao chegar no plano espiritual, dando continuidade à sua evolução e percebendo o porquê das necessidades pelas quais nós aqui passamos. Continua nosso irmão nos dizer: a miopia terrena, todavia, de modo geral, só interpreta a palavra salvação por vantagem imediata. E por isso, um leve desgosto ou uma desilusão útil provocam torrentes de lamentações improdutivas. Olha que interessante, miopia. É a miopia espiritual, porque nós não estamos ainda aguçados para compreender como é que a lei de ação e reação age para conosco quando nós rogamos algo ao Pai. O Pai sempre retorna, mas cabe-nos compreender, entender e ter uma visão mais ampliada. Então, para nós, ele diz assim, a palavra salvação é vantagem imediata. Eu pedi agora, eu quero ver a resposta agora. E o tempo de Deus não é o tempo dos homens. A cada um é dado segundo suas obras, pelo esforço, pela dedicação, pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo, cada um de nós estamos recebendo de acordo com a nossa ação. Porque são as nossas necessidades. Por isso, quando passamos por um leve desgosto ou uma desilusão, quantos deixam de orar? Dizem, eu oro tanto e não tenho resposta, não vejo melhoria. Trabalhe. Bater e abre-se-vos-á. Pede e será alcançado. Mas para isso é preciso trabalho. Que bater, pedir, rogar, tudo isso faz parte da lei do serviço, da lei do trabalho, que é uma lei que move todo espírito, para que nós possamos deixar o lugar comum e construir a nossa felicidade no nosso íntimo. Felicidade é construída com trabalho, com ação, com abnegação. Estamos todos a caminho. Jesus nos conhece muito bem. Sabe do que é que nós somos capazes já, do que é que nós ainda não somos, porque Ele diz que conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou. Eu as conheço todas, pelo nome. Olha que maravilha. E acompanha-nos, porque Ele disse, eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um outro consolo, para que fique eternamente convosco. Um outro, porque Ele é um desses consoladores. Como disse Emmanuel,
Salvação não é ganhar o reino dos céus. Não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação de compromisso. É regularização de débitos. E fora da prática do amor, que é a caridade, o amor em ação, de uns pelos outros, não seremos salvos do resgate das complicações criadas por nós mesmos. Através de brigas, violência, exploração, desequilíbrio, frustrações e muitos outros problemas que fazem a nossa infelicidade. Então, salvação não é ganhar o reino dos céus. Não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é libertação dos compromissos, é regularização de débitos. Não sairás de lá enquanto não pagares até o último centil. E aí lembra-me do Espírito que se intitula Rainha de França. Capítulo 2 do Evangelho, meu reino não é deste mundo. Pela psicografia vem nos dizer, rainha eu fui entre os homens, rainha eu pensei chegar no reino dos céus. Mas que decepção! Quando lá cheguei, encontrei meus empregados, meus súditos, aqueles a quem eu mandava, pedia e ordenava, muito acima de mim a nível espiritual. E por minha vez, eu tive que pedir a eles. E termina a mensagem nos dizendo, orai. Orai por aqueles que ainda não alcançaram o reino dos céus. Que para alcançá-lo é preciso trabalho. Salvação é compromisso com os débitos assumidos no passado, que hoje vem o convite para o trabalho. E a partir desse trabalho nós estamos nos libertando de tudo aquilo que fizemos que não foi bem para a lei. Quando fizermos da caridade, da paciência, do perdão, da tolerância, do respeito à nossa lei e da solidariedade, nossa norma de conduta, nos converteremos em agentes do bem. Na terra, a mesma luz que acendemos para os outros purifica também a nossa alma. Tolerância, paciência, bondade, todos os bens supremos e divinos que se encontram em nós, com certeza nós estaremos caminhando com eles. E eles vão acender a luz no nosso caminho. Aí sim, nós vamos olhar para trás e vai dizer, consegui. Salvei-me do orgulho, da maldade, da violência, da prepotência, porque ainda estão conosco. E o Mestre nos aconselha, reconciliai-vos com o vosso adversário enquanto estáis no caminho com ele. E os adversários estão aqui dentro de nós. Porque geralmente a gente pensa logo numa criatura, num outro espírito, na verdade, mas os adversários internos, que precisamos nos reconciliar com eles. Em Pedro, capítulo 4, versículo 8, o amor cobre a multidão dos pecados. Todo bem que nós praticarmos, nós estaremos vinculados na prática do amor, do bem e nos salvando a cada momento. E Emmanuel finaliza no texto de Vinha de Luz, dizendo, apesar de tudo, porém, o Cristo, o Jesus de Nazaré, nunca deixa de socorrer e aliviar. E o seu sublime esforço de redenção assume variados aspectos, tanto quanto são diversas as necessidades de cada um. Nunca deixa de nos socorrer de acordo com as nossas necessidades. Então, amigos e amigas que nos ouvem pelo canal do Gelfa nesse momento, trabalho, serviço, que a nossa salvação se dará e nós estaremos cumprindo com o nosso papel, com a nossa obrigação, com os compromissos que nós assumimos nesta encarnação para continuar a nossa perfeição espiritual. Então, uma boa noite a todos, agradecendo por essa oportunidade a nossa irmã Neuza, que nos convidou para que estejamos nesta noite fazendo essas reflexões para todos nós, porque todas elas estão servindo para todos nós em todos os momentos da nossa existência. Gratidão, Edivaldo. Gratidão por essas reflexões. Muito bom, muito maravilha, maravilha a sua explanação. Né? Como a gente vê no Evangelho, está um roteiro para a nossa felicidade, né? Como você discorreu aí. Com certeza, com certeza. Não. Ok, Deus se queira. Eu vejo que não tem perguntas, porque colocaram, te agradecendo, gratidão, o texto foi muito bem explicado, né? Obrigado, gratidão, Edivaldo César.
pelas reflexões, Jesus te abençoe, e só agradecimento pelos esclarecimentos, né, que nos chegaram. Né? E eu agradeço a todos também. Muito bom para a gente parar para refletir, não é isso? Que a gente pede muitas vezes achando que a gente deve ser atendido. Às vezes a gente é atendido, sim, mas não como nós gostaríamos, né, que fosse. Porque nós não podemos, não enxergamos ainda além. Né? E o Pai sabe de todas as nossas necessidades. Maravilha. Isso mesmo. Alguém fez uma pergunta aqui. Como Denira. É Denira, né? Como desvendar o mistério da vocação? A vocação, né? Talvez a Denira esteja perguntando o que é que eu preciso fazer aqui agora enquanto encarnado, né? Eu ouvi certa feita de um expositor, eu estava fazendo um curso de meditação, e alguém fez essa pergunta: como saber se eu estou me aproximando do meu planejamento reencarnatório agora? E ele respondeu de forma sábia, que eu gostei tanto. Ele diz o seguinte: primeiro, procura saber o que está fazendo, como está fazendo, com quem está fazendo e qual o seu estado íntimo quando termina de fazer todas as suas atividades. Sejam elas quais forem. Se após fazermos estamos no sentido aqui intimamente bem, tranquilo e suave, com o dever cumprido, colocamos a cabeça no travesseiro e respiramos e agradecemos a Deus, com certeza estamos no lugar certo. E na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora, caso contrário, estou fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo, não está me trazendo paz interior, eu estou me sentindo aflito, angustiado, ansioso, e vou para ali, vou para cá, e peço, e rogo, e faço, parar para refletir, tem alguma coisa que não está no momento certo. Então eu vejo assim. Ok, Janete, que bom que você está aí, nos auxiliando nesse processo. Então, mais uma vez, obrigada, Edivaldo, né, pelos carinhos, por esses momentos que você nos trouxe. Que Jesus te abençoe. E vamos assim agradecendo a todos os presentes, nos prepararmos para a prece, para levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, ao nosso patrono Francisco de Assis, aos nossos mentores, amigos espirituais, pedindo a eles que neste momento nos envolvam em vibrações de paz, de amor, de harmonia. Em nossos lares, neste momento, todos somos envolvidos nessas energias amorosas que são derramadas sobre cada um dos presentes. E nós pedimos também para que essas bênçãos possam ser levadas àqueles que estão em hospitais, àqueles que estão desesperados com a situação que vem vivenciando, àqueles que partiram, aos que estão tristes. Vocês estão me ouvindo? Aos que estão tristes por terem perdido os seus entes queridos com a pandemia, aos que estão em seus lares doentes, não só pela Covid, como por outras situações. Pedimos pelas nossas casas, para que elas continuem levando o esclarecimento, levando a força, levando a paz, a harmonia aos seres. Pedimos pelo lar de cada um de nós que aqui nos encontramos, pela paz deste nosso planeta Terra, ou seja, das criaturas nesse nosso planeta Terra, por aqueles que estão em guerra. Pedimos pelos nossos governantes, para que hajam com sabedoria e respeito às criaturas.
Pedimos, enfim, Senhor, por cada um de nós, para que aprendamos a viver de acordo com os seus ensinamentos. São muitos que nos chegam a todos os instantes. Que possamos, Senhor, atender aquilo a que nós viemos, ao compromisso que nós assumimos ao reencarnarmos. E que a tua paz, que o teu amor permaneça sempre em nossos corações, a nos dar força, coragem e fé. Jesus nos abençoe a todos. Muita paz. Assim seja. E assim Uma será. boa noite a todos. Boa noite. Obrigado.